muito ativo nessa área. Nós temos também um guia de fomento para a inovação no setor de tecnologia da informação, que traz todas as fontes de recurso, sendo eles não reembolsáveis, o antigo fundo perdido, né? Recursos do governo não reembolsáveis, recursos reembolsáveis que existem à disposição de quem quiser participar e fazer uma alavancagem na sua empresa. Nós temos um programa chamado Uma Empresa Ética, em que, se a empresa segue as normas que nós passamos e as orientações que nós damos, nós emitimos um certificado que essa empresa trabalha de forma ética, está dentro do programa de compliance de uma empresa ética. A ABS tem feito uma mobilização pela redução de desigualdade, ela tem um convênio com o REURB, que é uma empresa de coleta de lixo eletrônico, e depois de ser coletado, uma parte desta receita é distribuída para fins sociais. É importante também a gente mencionar que o grande evento nosso este ano será virtual, vai ser no dia 14, 15 e 16 de setembro, em que nós vamos estar com diversas palestras ocorrendo. O mote desse evento agora é Ondas Exponenciais e Resiliência Digital. Esse evento é atendido normalmente por centenas de empresas e é um evento marcante no setor da tecnologia da informação. Muito obrigado, e eu passo a palavra de volta ao Mark. Muito obrigado, Paulo. Obrigado por apresentar, por introduzir, né, a ABS. Estou de volta aqui para o inglês, né? Então, eu não peguei o comecinho, mas, enfim. Eu sou o Mark, para aqueles que não pegaram, sou o Mark, sou brasileiro, vou falar em inglês só para facilitar a mediação dessa conversa com os nossos palestrantes internacionais. E, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro speaker. Ele é o Thomas Bowie, ele vem dos Estados Unidos, e eu conheci o Thomas através de um grande contato que a gente tem em comum. Eu estava pedindo um expert em IS, e essa pessoa chegou, ele falou, quando ela falou, você deve falar com o Thomas, eu sabia que ela estava recomendando alguém, de fato, muito importante, que sabia o que estava fazendo. A organização dele tem trabalhado com políticas na África, representando muitos países pelo mundo, e é um grande prazer ter o Thomas hoje aqui conosco. E daí, quando você começar, eu também vou compartilhar a sua apresentação. Obrigado a todos. Obrigado, Mark. Obrigado, Abis. Eu quero agradecer a apresentação, muito legal. E é muito legal ter todos aqui. Falando um pouquinho, nós somos uma organização global, baseada aqui, estou aqui em Washington, D.C. A gente representa empresas, corporações, empresas que primordialmente fornecem serviços geral, né, fornecedores de serviço, ou governos, ou etc. Enfim, e hoje, devido à Covid, claro que a Covid impediu muitas coisas de acontecerem e tudo mais. Pessoal, peça para ele falar um pouco mais devagar. Hello, Thomas. Essas empresas já estão conosco há bastante tempo, e claro que a Covid mudou um pouquinho as coisas, e a gente está falando muito no sistema regulatório. Todos esses assuntos que são pertinentes e são importantes, né, para as empresas de software. A gente tem procurado muito trabalhar com isso na Europa e nos Estados Unidos também. A apresentação que eu quero fazer hoje para vocês, ela é dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre o panorama, sobre
revenue e tudo mais. E a segunda é sobre como nós, na organização, temos esses desafios globais, como é que a gente está sofrendo, como é que a gente pode trabalhar juntos, né, de mãos dadas, para que a coisa aconteça, especialmente com todos esses desafios que a epidemia nos trouxe, enfim, no tocante à cibersegurança. O Mark mencionou, e eu tenho certeza que eu quero trazer com isso uma perspectiva sobre a inteireza do ambiente regulatório, né? Ou alguns aspectos, pelo menos, dele. Por isso que eu vou ter alguns slides sobre isso também, ilustrando essa questão regulatória. E no meu primeiro slide, a gente vai ver ali uma agenda, basicamente, do que estamos falando, do que estaremos falando sobre isso nos últimos anos, né? Temos a diretiva NIS, que começou ali em 2016, e essa diretiva, ela precisava fazer duas coisas. A primeira coisa era facilitar o compartilhamento de informações entre os Estados-membros da União Europeia e essas agências, né, de cibersegurança. Claro, porque sabemos que aquilo era um bloco, né? Hoje nós temos 27 países membros. E o nível de preparação, e alguns países estão muito mais preparados para a cibersegurança, alguns estão prontos para fazer, por exemplo, a Estônia. A Estônia é muito avançada em cibersegurança, acreditem ou não. E aí você tem outros países que estão menos envolvidos ou menos desenvolvidos, melhor dizendo, com isso, com a cibersegurança. Então, para levar todos ao mesmo nível, todos esses países membros, é um grande desafio. É muito difícil, porque, claro, o mercado, sabemos que existem muitas políticas e etc., e muitas leis e tudo mais, ou seja, todas essas informações, essas agências de cibersegurança, elas funcionam full-time para servir tudo isso. Mas a ANS também reconheceu a variedade de infraestrutura, muitas vezes a infraestrutura, às vezes, em alguns lugares, é extremamente crítica, extremamente pobre, e cada vez mais nós estamos confiando na tecnologia digital. E como é que a gente faz com que esses centros, com que essas empresas, como é que eles podem chegar ao mesmo nível? Como é que isso pode ser uma top, né, uma prioridade top, para que todos estejam mais ou menos no mesmo nível, de forma a estabelecerem uma cibersegurança forte? E como é que há uma base? É importante que haja uma gestão de risco, assim, pelo menos uma base para que todos sigam, porque a cibersegurança é uma meta, sabemos que todos querem obter, todos querem chegar nisso, mas sabemos que isso é difícil, porque em alguns lugares está de um jeito, de outro está de outro, e nós criamos e esperamos fazer isso. Ou seja, se reconhece que alguns setores oferecem serviços para uma variedade de outros setores, de outras indústrias, para outras obrigações. Ainda tem muita coisa dentro da cibersegurança, mas que já poderia estar em outros setores. Mas pense, cibersegurança engloba muita coisa. Essa é a primeira coisa. Mas tem outros pontos que essa diretiva cobria também. Em 2019, nós tivemos o Ato de Cibersegurança na União Europeia, porque precisava-se de um nível de compreensão para todos os variados atores que estavam ali agindo, e a gente via que tinha serviços que tinham mais qualidade, por exemplo, produtos de ICT precisavam de certificação e etc. E a ENISA, que é a agência da União Europeia para cibersegurança, ENISA, estabeleceu um framework. Isso foi uma tarefa difícil, porque todos aqueles produtos e serviços, como é que você cria uma coisa que unifica tudo isso no tocante à cibersegurança? Ou seja, como é que se planeja um esquema que cubra tudo isso? E, finalmente, que este ano em 2021,
foi feito o quê? A competência de cibersegurança, uma regulação do Centro de Competência de Cibersegurança, tentando criar ali uma gestão de risco, uma certificação, esse Cybersecurity Competence Center, esse Centro de Competência de Cibersegurança, que é estabelecido em Bucareste, na România. Como é que a gente tenta criar um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde as empresas vão chegar, tentar trabalhar juntas, acessar risco, avaliar risco, gestão, gerir esses riscos e tudo mais. Como é que essas empresas vão dar as mãos e fazer isso de uma forma unificada? E nesse ponto, nós passamos muito tempo trabalhando nisso, porque como uma organização global, as organizações globais, elas querem ter certeza que elas vão estar protegidas. As empresas globais ou empresas multinacionais, enfim, elas querem trabalhar juntas com outras, elas querem estar protegidas e, obviamente, querem saber o que é possível. Obviamente, tem toda a questão do idioma também, e a parte de toda a regulatória, ela cria muita tensão no começo, porque tudo é muito diferente de país em país. E para se estabelecer isso é bastante difícil, e você quer ter certeza que essas empresas, elas têm sua boa presença, podem ser empresas brasileiras, chinesas, americanas, europeias, enfim, mas elas querem estar juntas, por quê? Porque a meta é a mesma, para poder mover adiante, para poder crescer, progredir, certo? Então, isso que já existia, não é? Mark, pode passar o próximo slide, por favor. E aí, temos aqui 3 principais legislações do marco regulatório da cibersegurança, que tem sido discutido em Bruxelas já. Temos aqui a nossa diretriz 2.0 NIS, que vai... E depois temos a Lei de Resiliência Operacional Digital para o Setor Financeiro, DORA, para o setor financeiro especificamente, que também é robusta, e também temos o Esquema Europeu de Certificação para Cibersegurança em Serviços na Nuvem, EUCS. A partir disso, nós construímos o que a ENISA pediu, não é? Essa Agência Europeia para a Cibersegurança. A partir desses desenvolvimentos, temos elementos sensíveis. Essa é a cadeia de suprimentos da cibersegurança. E ações e atividades, criando um ecossistema de cibersegurança, ainda reconhecendo que, no contexto dessa duplicação, se houver uma duplicação de autoridades e regulamentações e de autoridades, poderá haver uma localização, uma autoridade que possa dizer, nós somos membros e vamos seguir essa opinião como membros da União Europeia. Essas empresas que fazem parte desses Estados membros da União Europeia, têm que seguir essas diretrizes ou essas regulamentações que são importantes. Como eu mencionei, 3 preocupações que nós temos ao desenvolvermos essa diretriz NIS 2.0. A primeira são as exigências de base 1, ou de camada número 1, Tier 1, como nós dizemos. Garantir que os clientes, garantir o relato de acidentes em 24 horas após a ocorrência desses acidentes, ou de brechas na cibersegurança, ou ataques relacionados à cibersegurança. Isso é importante, como eles podem relatar ou reportar em 24 horas. Não, tentar fazer com que isso esteja mais alinhado com essas práticas. Eu acho que relatar faz sentido, é claro, um elemento importante, mas se a primeira coisa que você faz é reportar e não tentar remediar a situação, você pode até acabar piorando o problema. Primeiro você tem que remediar o problema, não é? Claro, é a primeira coisa até antes de reportar o problema, não é? E
por exemplo, se pensarmos numa empresa que está oferecendo serviços para uma variedade de clientes, temos a questão de privacidade, confidencialidade, como garantir isso? Que as autoridades só vão buscar o que elas precisam ver, os dados que elas precisam ver. Qual é essa barreira, qual é esse limite em relação à privacidade, à confidencialidade? E o outro elemento, o terceiro elemento que gera preocupação é a linha de base das regulamentações em cibersegurança, em tudo que é ciber, na verdade. Quando temos regulamentações setoriais, a ANS, elas podem deixar essas regras serem regulamentadas. Se você está num setor crucial, por exemplo, em serviços públicos, utilities, energia, por exemplo, ok, mas se você é um fornecedor de cloud computing, não é de computação em nuvem, se você faz parte dessa diretriz NS, você tem que garantir que as leis ou que as regulamentações e normas vão ser as mesmas em todos os lugares, porque dependendo do local ou dos países, vocês vão ter diferentes exigências, diferentes timelines, diferentes regras, diferentes prazos, não é? E você vai ter diferentes exigências e requerimentos. E você tem que pensar para quem você está oferecendo esses serviços. E a DORA é muito específica, né? Essa lei de resiliência operacional digital do setor financeiro. A proposta atual da DORA é que o regulador que vai fazer cumprir essa lei, tradicionalmente se concentra em setores financeiros, não, e até mesmo nessa agência europeia não faz parte desse ecossistema. E isso gera preocupações para nós, já que as empresas no setor de nuvem, que fazem parte dessas duas legislações, podem ter diferentes exigências dependendo do cenário, dependendo dos riscos inerentes a utilizarem essas tecnologias inerentes apropriadamente. Isso significa para a DORA, para essa lei, se você tiverem incidentes acontecendo, não é? Admitindo ou não, os incidentes acontecem. E se você ficar pensando qual é o limite para esse aqui ou esse aqui, e tentando garantir que ambas as legislações, elas devem tentar ter consistência e atingir um nível de harmonização, isso é de extrema importância. E uma coisa na DORA, nessa lei, que também gera preocupações em relação a auditorias que podem ser feitas e que nos faz pensar em relação à resiliência do setor. Então, a DORA diz que podem haver testes para garantir que os fornecedores de TICs, não é, de tecnologias de informação e de comunicação, possam passar por auditorias para fazer com que os reguladores vejam que eles estão cumprindo a lei. Mas como fazer isso? Se vocês estão tentando penetrar no sistema, se o fornecedor de TICs, que oferece serviços de TICs para vários setores, não apenas setor financeiro, você pode ter algumas consequências indesejadas, não é? Existem várias formas através das quais essas empresas de software, de nuvens, etc., têm formas de fazer isso, que não são tão intrusivas, e isso deveria ser reconhecido. São algumas das considerações que nós estamos compartilhando com vários atores, com vários stakeholders, com os legisladores europeus, para tentar pensar nessas situações, nessas preocupações. E essa última regulamentação que eu consideraria nesse contexto é o Esquema Europeu de Certificação para Cibersegurança em Serviços na Nuvem, o EUCS. Ele ainda é esboço, não é? O esboço liberado em dezembro de 2020. A ideia por trás dessa certificação, desse esquema de certificação, seria aumentar a confiança no uso da nuvem e computação em nuvem em toda a
a União Europeia, especialmente na parte de pequenas empresas, já que as pequenas empresas não confiam tanto nos serviços de nuvem lá na União Europeia. Mas para alavancar a adoção dos serviços em nuvem, nós temos que oferecer confiança, alavancar esses serviços. E existem algumas preocupações em relação a esse esquema de certificação. Porque se você é um fornecedor de serviços de nuvem, você pode operar em mais de um local, não é? Provavelmente você é uma empresa global, talvez uma multinacional, e aí você vai seguir padrões multinacionais e melhores práticas internacionais, e aí podem existir, nesse esquema, algumas divergências, por exemplo, quando você quiser se certificar para níveis de garantia de qualidade, básico, por exemplo, substancial e alto, as melhores práticas internacionais, para baixo, substancial e alto, podem ser diferentes dos países membros da União Europeia. Porque, e aí isso pode entrar em conflito com auditorias terceirizadas ou de terceira parte. E aí temos que pensar em uma validação de terceiros. Poderia fazer sentido, mas temos ali 600 exigências, é muita coisa. Se você é um membro de uma empresa muito grande, ok, pode lidar com isso, mas se você é uma empresa de menor porte, isso vai levar a muita coisa, muito trabalho, um custo de compliance muito grande, talvez. E eu acho que nós também estamos muito preocupados em relação a esse esquema de serviços, é que a forma através da qual os esquemas são projetados é que eles devem ser funcionais. As empresas podem escolher se certificar ou não. Então, cada empresa deve selecionar ou escolher se ela vai se certificar ou não. E os Estados-membros, eles querem se perguntar, ou eles devem pensar se eles vão exigir esse tipo de certificação para licitações ou coisas assim em níveis nacionais. E, às vezes, algumas dessas empresas, em países membros que vão exigir isso em licitações de nível nacional, a preocupação de que eles possam estar excluindo algumas dessas pequenas empresas para quais esse peso de fazer essa solução é muito grande, e essa solução é muito pesada. Então, essas são as coisas que podem gerar preocupação, não é? Temos que trabalhar nisso, há muitas discussões a relação a isso. O meu colega no Brasil me diz que a LGPD também gerou muitas discussões, não é? As coisas levaram tempo para serem desenvolvidas. Isso é importante, que todas as partes interessadas sejam envolvidas, sejam ouvidas e tentem ser incluídas na discussão, não é? Devem ser incluídas. E eu vou... esse aqui é o cenário aqui da União Europeia em relação à cibersegurança. Ele é um processo, não é algo que pode ser feito assim, vamos fazer essa certificação aqui, esse é o marco regulatório e vamos encerrar e deu, para sempre vai ser assim. Não, ele é algo que é feito no momento e precisa sempre ser revisado. E nós, na BSA, nós olhamos a partir do ponto de vista do software para a cibersegurança, e nós criamos um software de segurança, não é? Nós criamos uma estrutura de segurança baseada em software na BSA. É algo que nós tentamos, ou através do qual nós tentamos criar um ambiente ou uma estrutura, um arcabouço
através do qual desenvolvedores de software ou legisladores podem pensar assim: bom, estamos tentando desenvolver ferramentas para implementar um software ou um conjunto de software no nosso sistema, na nossa empresa, para tentar garantir que nós possamos estar protegidos. Para fazer isso, isso precisa ser... Você precisa entender o que está buscando, precisa entender quais são os padrões, para que isso qualifique a atingir esses padrões. Essa é a ideia. O nível de garantia que precisa atender. Precisa ser flexível, precisa ser focado no resultado, precisa estar informado sobre os riscos, também precisa ter um bom custo-benefício e ser reproduzível. Também deve ter uma tecnologia que seja neutra, ou seja, você pode ser proprietário, não é, em termos de tecnologia, ou pode ser de fonte aberta, de código aberto, pode lidar com várias linguagens operacionais. O design tecnológico deve ser bastante flexível. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, para falar mais um pouquinho sobre isso. Então, em relação a essa estrutura, precisamos pensar no desenvolvimento do software para lidar com os problemas de segurança. A partir desse desenvolvimento, temos que ter um desenvolvimento seguro. Temos que pensar nas capacidades desse software. Temos que tentar entender o que esse software vai proteger, as certificações, quais são as características-chave de segurança recomendadas e qual é o ciclo de vida, não é? Até o fim de ciclo de vida desse software, ou seja, quando não precisar mais desse software, o que você vai fazer com ele, não é? Protegendo aqueles dados, aquelas informações que você utilizou, e que chegaram ao final do seu ciclo de vida. E eu vou dar um exemplo do desenvolvimento de segurança. Nós desenvolvemos uma variedade de ferramentas de diagnóstico, e pode passar para o próximo? Eu vou dar aqui um panorama em relação ao desenvolvimento seguro da sua função, em relação ao que nós chamamos de codagem, não é? Criação de códigos seguros, testes, verificações, processo de documentação, cadeia de suprimento, criações de ferramentas de identificação, gestão de acesso. Isso é toda uma cadeia que é um plano de planejamento para essa criação. Esse é um panorama que mostra como nós pensamos nesse desenvolvimento e como nós abordamos para tentar criar, a partir dos códigos, não é? Como nós tentamos abordar a criação do nosso software. Próximo. Então, esse pode parecer bastante complexo, mas na verdade é simples, não é essa estrutura. Temos aqui essa tabela que mostra como se dá essa criação, não é? O desenvolvimento que nós temos. E quais são os tipos de... Além da criação, as categorias e os planos de mitigação que nós temos. Nós temos ali as formas através das quais nós trabalhamos com base nos padrões, nas melhores práticas. É claro que é sempre importante buscar os padrões relevantes, os recursos informacionais, esses documentos são importantes, e nós, claro, contamos com eles, trabalhamos com eles, nós tentamos ler eles para informar nosso trabalho. Isso é importante. Sempre que trabalhamos com cibersegurança, vai informar o nosso trabalho. E a partir dessa estrutura, nós aplicamos isso ao nosso trabalho. No próximo slide, nós precisamos pensar em como aplicar isso às estruturas e aos princípios. Por exemplo, na esfera política, nós podemos pensar em como essas estruturas e princípios servem a um benchmark que seja útil e que se concatene, que se
se una, não é, às regulamentações e às políticas, aos esquemas de certificação, e quais são as ferramentas para fazer isso. E ao mercado, a mesma coisa, como ajudar a indústria a entregar um software que seja mais confiável em toda a cadeia de suprimento, não é? Por exemplo, para uma subcategoria, temos 10 standards e 10 melhores práticas, você pode pensar nelas, não é? Selecioná-las e colocá-las ali. E isso pode mudar de indústria para indústria. E pode, é claro, pode ser útil para a sua área política ou a área de mercado. E assim você desenvolve o seu software e tem que pensar no seu software, em como ele pode ser utilizado de forma confiável, unindo o que é útil para eles, mantendo essa segurança. Então, em termos de revisão e, em suma, eu diria que em todo esse cenário, considerando todas as ameaças, esse cenário ele muda constantemente. Nós temos que saber isso para que desenvolvamos softwares de forma crucial, atendendo às necessidades das cadeias de suprimento, dos produtos e dos serviços, em todas as indústrias possíveis. Porque temos muitas diferenças entre as ameaças e ninguém pode evitar essas ameaças completamente, mas ao conhecermos essas ameaças melhor, ao termos mais consciência a respeito delas, nós poderemos atacá-las de forma mais consciente. E é uma forma segura, nós precisamos pensar nelas e melhorando a segurança, a cibersegurança, melhorando a efetividade das nossas políticas, as nossas intervenções de mercado, e a BSA está pronta para fazer isso. Há muita coisa acontecendo nesse cenário, em termos de legislação, em termos de desenvolvimento de software, também na área de regulamentação, não é, dos marcos regulatórios, e nós precisamos trabalhar em conjunto com a indústria, com os governos, com a sociedade, com a academia. Todos esses atores precisam trazer o seu conhecimento para atingir esse objetivo, essa meta, mas, de novo, nós não podemos pensar assim, vamos fazer isso de uma vez só e está feito. Não, é algo em constante desenvolvimento, sempre precisamos pensar nisso. E com isso, eu vou parar por aqui, agradecendo muito a sua atenção. Desculpe, eu não estou escutando nada, não sei se está tendo a tradução. Eu também não estou. Sorry, I was mute. Eu estava no mudo. Can you please repeat that, Mark? Yes, now yeah. Yes, I'm sorry. It's Simone now, yeah. Can you please go back? Yes. Bom, só voltando, né, o que eu estava dizendo, é uma das primeiras vezes que a gente está ouvindo isso no Brasil, tem muita coisa acontecendo, tem muita conversa sobre a questão da cibersegurança em nível mundial, mas, obviamente, é muito diferente quando a gente escuta sobre tudo o que está acontecendo e quando a gente vê, de fato, num sistema, assim como você nos apresentou. Thomas, muito, muito obrigado, de fato, obrigado mesmo. Foi, assim, incrivelmente no ponto, justamente. E o que eu gostaria de trazer a atenção de todos, né, aos nossos convidados, participantes, todos que estão assistindo, é que, hoje em dia, temos perguntas e respostas aqui no Zoom, e eu vou estar monitorando o Questions and Answers ali, ó, perguntinhas e respostas. Vocês podem escrever no idioma que quiserem, seja português ou em inglês, pode escrever em espanhol até mesmo, e eu estarei fazendo a intermediação. Eu vou estar passando essas perguntas para os nossos convidados, então podem ficar bem à vontade, tá? Para escrever ali a sua pergunta, e mais tarde, depois da segunda apresentação, eu vou pegar as perguntas ali e a gente vai estar
respondendo. Então, por favor, fiquem bem à vontade, podem escrever português, inglês, espanhol, sem problema nenhum, ali na porçãozinha ali de questions and answers, ali embaixo no seu Zoom. Muito obrigado de novo, viu, Thomas? Fica pronto aí para para perguntas interessantes no final. E eu vejo que tem uma apresentação já. Deixa eu ver. Eu achava que era eu que ia estar compartilhando, estar em controle da apresentação, mas aparentemente o David... É isso? Essa é a sua apresentação, David? É você que vai estar rodando os seus slides, David? Você vai apresentar pelo seu computador? Se puder, pode ser? Perfeito, claro. Eu vou, então, te apresentar. Apresentar você. Né? O David, ele é alguém que me chamou muito a atenção, porque eu estava fazendo pesquisa em cibersegurança, e ele vem da Georgia State University, uma universidade de muito prestígio, numa universidade americana nos Estados Unidos, mas ele é o líder nas pesquisas sobre cibersegurança, cybersecurity, com uma abordagem muito legal, muito interessante, porque eles fazem o quê? Testes práticos, pesquisa na prática, não é só trabalho acadêmico, eles equilibram o lado acadêmico com muita investigação, com muita pesquisa, questionamentos, etc., sobre o que está acontecendo de fato no mundo. Isso, para mim, é algo que realmente a gente vê, claro, trabalhos, né, da polícia ou academia fazendo, mas a gente não vê isso assim, que esteja no meio, sabe? E é isso. Essa é a razão pela qual o David foi chamado para, de fato, apresentar e trazer os comentários dele nesse assunto. Então, olha, a palavra é sua. Muito obrigado, Mark. Obrigado, Thomas, também. O David tem que falar mais pertinho. David. Yes. Muito obrigado novamente, Mark, por me convidar, né, para participar desse evento. O Thomas também, muito obrigado por sua apresentação maravilhosa. E é um prazer incrível, né, estar aqui nessa sessão que foca na parte de legislação, porque, basicamente, eu sou israelense e a gente super define, né, a parte regulatória e etc. Eles nos ensinam a fazer isso já na escola. Toda a parte de leis, recomendações, regulamentos, é muito, muito feito em Israel. Constantemente a gente está exposto ali, porque sempre você é questionado em Israel sobre o que você faz, por que você faz aquilo, etc. Eu acho que no Brasil é meio semelhante em alguns aspectos, porque eu acho que essa abordagem que foi trazida, porque na academia me ajudou a questionar, sabe, muitas teorias. Eu era sempre questionador, ou suposições, ou teorias, sei lá, 200 anos atrás as pessoas falavam aquilo, por quê? Por que será? Né? Então, a cibersegurança, essa parte de políticas, regulações, etc., no lado da área de cibersegurança, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? Muitas propostas, muitas políticas formais e a parte regulatória. Mas aí, o que acontece? Hoje em dia, de uma forma muito crítica, será que a gente precisa tanto dessas políticas, dessas regulamentações? Porque, no final das contas, o que isso está trazendo na imagem toda, como um todo, percebe? Então, o que eu vou tentar fazer hoje, eu vou tentar convencê-los que, para responder essa pergunta, é pensar na abordagem baseada em evidências na questão de cibersegurança, quer dizer, testes, para testar qualquer política, ou qualquer framework, ou qualquer regulamentação, para testar isso, no final das contas, tem que se saber se você está conseguindo aquilo que você tinha a intenção de conseguir. Quer dizer, está vindo aquelas respostas? Eu vou apresentar 2 casos, né, 2 estudos de caso, para, de fato, mostrar a eficácia dessa nossa abordagem. Aqui nos Estados Unidos é muito popular em computadores governamentais, e você tem algo similar no Brasil acontecendo também. Né? Você faz um login no computador, você se loga, enfim.
enfim, tem um warning, né? Tem um alerta assim, ó, se você não tiver, não sei o quê, isso aqui não é seguro, ou isso aqui é seguro, enfim, tem sempre esse alerta, né? Porque você, para proteger. Mas também tem um estudo de caso onde a gente vai tentar descobrir a política que tem sido utilizada por autoridades certificadas aqui nos Estados Unidos, também no Reino Unido e outros lugares. Será que é muito eficiente fazer isso? Uma organização que está perguntando sobre... Eu vou falar sobre TLS também, o que é esse certificado TLS, né? O antigo SSL, mas enfim, é o antigo SLS, mas agora é o TLS, quer dizer, será que é necessário esse certificado? Por que estão perguntando isso? E a gente vai tentar descobrir sobre essas políticas que essas empresas, né, elas se referem a isso, elas exigem essas coisas, mas assim, será que é de fato necessário? É sobre isso tudo que eu vou falar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a cibersegurança baseada em evidências. Temos aí a sigla EBCS. É uma abordagem que sugere que o que nós precisamos fazer para criar, né, construir um cyberspace assim mais seguro, seja da área financeira, com background político, o que seja, para que seja um ambiente seguro, incluindo toda a parte de regulamentação e políticas, num modelo onde se reforçam as decisões de forma que tudo se baseia em estudos científicos, em achados, em resultados científicos de estudos. Quer dizer, ao invés de usar evidências assim baseadas em histórias, em o que aconteceu, o que nós precisamos fazer, quer dizer, antes de chegar num framework, numa política, numa parte regulatória, etc., tem que saber, pela literatura, através de evidências científicas, através de tudo, se aquilo vai funcionar de fato. E o que é muito importante para se entender nesse sentido é que quando a gente se engaja nesse tipo de pesquisa, de investigação, né, eficiente, etc., todas essas políticas, a gente tem que pensar no ecossistema geral de um crime cibernético. Quer dizer, qual que é o ecossistema? Não estou falando só de ferramentas e políticas, não é isso. Né? Todo mundo sabe que isso acontece, a gente vê, se sabe. Todo mundo desse webinar sabe sobre isso. Mas nós sabemos também atores, coisas que atuam ali, dentro desse ecossistema. Quando a gente consegue pensar no ecossistema de um crime, né? Um crime digital, um crime cibernético, enfim, como é que é isso? Tem o ecossistema, ele é composto pelos offenders, né, que são aquelas pessoas que, de fato, vão afetar, vão causar problemas ali, tem os guardiães, tem também aqueles que, enfim, os guardiães são as agências regulatórias, são todos aqueles que protegem o ecossistema de uma forma geral. A gente não vai ficar falando sobre isso, mas tem também aqueles que permitem com que um crime aconteça. E as políticas, por exemplo, o que é importante aqui, que a gente tem que se lembrar sempre quando estivermos lidando com isso, e na legislação, etc., é, antes da gente criar uma regulamentação, a gente tem que pensar na parte de pesquisa científica, testar se aquela política, se aquela lei, se aquela regulamentação vai funcionar de verdade dentro de um ciberespaço seguro, implementando alguns designs, alguns projetos, claro, que produza resultados, tentando descobrir se aquela política vai, de fato, ser útil para você. Outra coisa importante, outra ferramenta importante para nós também, são o quê? As pesquisas, né? Os eventos, etc., tudo que acontece. E observações em geral. Mas há muitas formas importantes de coletar evidências que, no final das contas, vai nos ajudar se aquela política, se aquela lei, enfim, se aquela
todo aquele processo vai, de fato, ser eficiente para aquilo que estava se buscando, que é a proteção. Eu diria que, para essa abordagem, existem pontos principais, né? Pontos fundamentais. O que se deve enfatizar é que esse approach, essa abordagem é para gerar e empregar evidências empíricas para dar suporte ao desenvolvimento de políticas dos guardiões. Quem são os guardiões? As agências regulatórias e as agências de proteção e etc. Todo mundo tem acesso a esses resultados das pesquisas feitas, né, que nós produzimos, enfim. Mas isso é muito relevante na questão da tomada de decisões, enfim, claro, que as pessoas tenham acesso a esses resultados, a esses achados. Para que vocês entendam essa abordagem, né, baseada em evidências, a gente vai mostrar esses casos, que são importantes, como eu mencionei no começo, para entender o valor da abordagem e como é importante que a gente seja guiado, né, através dessa abordagem para, de fato, aplicar e ver que vai ser útil aquele processo, enfim, regulatório e de proteção. Primeira coisa, eu gostaria de mostrar sobre um estudo de caso onde a gente estava tentando descobrir se aquele warning, se aquele alerta que a gente vê, essencialmente, vem em forma de banner, né, assim, e geralmente tem aquelas penalidades se você ultrapassar não sei o quê. Será que isso é eficiente de verdade? Quando você se loga no computador, quando você trabalha com o seu próprio computador, essa banner, né, essa alerta que você vê, é uma exigência que a NIST, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, e no framework deles, eles exigem isso, especialmente organizações governamentais. Também há organizações privadas, né, empresas particulares, enfim, onde os funcionários, os colaboradores, eles têm que passar por isso, e sempre que eles se logam, eles vão receber esse alerta aí. E a gente supõe que se você não é permitido usar o computador, você nem deveria. Quer dizer, se você não é permitido, então para que usar? Percebe? A gente ficou tentando pensar, será que essa banner, esse alerta é de fato eficiente? E a gente ficou fazendo tudo ali, mas assim, o foco da nossa apresentação hoje é o seguinte: a gente tentou responder se esses alertas são de fato efetivos, né? Para o quê? Para que seja. Para quê? Para uma demissão imediata ou de algum incidente de invasão, enfim. E a gente tentou também pensar, será que vai ter algum efeito com esse alerta no tempo? Por exemplo, quando o invasor do sistema, digamos assim, será que o tempo que ele fica ali invadindo também é relevante? E aí? Daí a gente ficou pensando, e a gente pensou assim, bom, o que a gente faz? A gente analisou, né, fez um design experimental para 80 endereços de IP públicos. Os computadores eram tipo servidores, enfim, e tinham suas vulnerabilidades, etc. O período do experimento durou 2 meses. A gente falou, e se um hacker, se ele encontrasse aquilo, por exemplo, se ele entrasse nos computadores, enfim, ele ilegalmente eles invadissem, e daí você tinha 80 endereços de IP nesses computadores, a gente esperou 2 meses. Uma vez que os hackers acharam os nossos computadores, o que eles fizeram para poder invadir a gente lançou um brute force attack, que é um brute force attack, um ataque de força bruta. O que é isso, né? Quer dizer, nesse exemplo aqui, é que depois de 150 tantas tentativas, a gente deu a eles a credencial correta. E aí, como é que a gente fez isso? Para quê? Quer dizer, o grupo de controle, né? Esse grupo, a gente assinou com um grupo de tratamento. O que era esse grupo de tratamento?
eles recebiam esse banner aqui, mostrando, sugerindo que se você for um usuário ilegítimo daquele computador, você vai sofrer tantas penalidades, ou tais penalidades. Daí a gente tinha hackers do mundo todo, etc., para onde eles tentavam logar, tentavam ver, ou seja, e a gente tinha, assim, para comparar tinham computadores de controle, a mensagem era ali, mostrava, enfim. Aí você recebia a tal da credencial, né, de entrada, você tinha, então, uma entrada livre ali, você faria o que você quisesse. Esse era o design experimental, a gente ficou experimentando isso, testando isso por 2 meses, e a gente teve 500 computadores que a gente implementou, né, durante o experimento, etc., muitos hackers e tudo, e a gente estava testando o quê? Se o banner de alerta tinha o quê? A finalização imediata do evento de invasão desse sistema, né? Tipo assim, pum, acabou, parou, ou o tempo que essa invasão do sistema ficava ali. Então, a gente ficou testando isso. Veja, quaisquer que sejam as regulações, regulamentações, etc., que seja, as pessoas que se engajam ou que se logam aquele computador não importava muito, assim, mas o que a gente encontrou em questão de tempo é que o alerta, ele de fato diminuía a duração, sim, da invasão no sistema. Quer dizer, a primeira coisa, nem aí. Quando os hackers viam o alerta que estavam invadindo, aí sim eles não ficavam muito tempo. Isso diminuía o tempo, entendeu? Isso era interessante. Por quê? Porque, pensando, sabe, na questão do volume da efetividade, assim, quer dizer, se você está vendo que as pessoas não estão logando no computador sem aquele alerta, tudo mais, tudo bem, tinha gente que nem dava importância, mas assim, se você tá tentando diminuir as consequências dessa invasão, claro, diminuía pelo menos o tempo. Quer dizer, as pessoas passavam 5 minutos no sistema, é melhor do que 10 minutos no sistema. Os danos podem ser menores se ele passa menos tempo, percebe? E 2 vezes menos, enfim. Quer dizer, você causa menos problema estando menos tempo ali invadindo. Isso foi só um exemplo. Como é que, Então, esse é como é só que a um gente exemplo testava, de né, a como efetividade nós da política, testamos da regulamentação a do eficácia alerta, né? Do banner de alerta. regulamentação. Com hackers reais, nós temos que verificar como isso acontece. O segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver com os esforços de verificação de autoridades, de clientes que estão tentando obter certificados, validação de um servidor, de uma empresa que está tentando mantê-los. Aqui nos Estados Unidos, quando nós nos logamos a um website, se você é uma grande empresa e quer aumentar a confiança do seu cliente na sua identidade, de que você é essa empresa, esse hospital, de fato, ou essa universidade, qual é esse certificado que valida que você é, de fato, quem diz ser? O NIST ele é esse é um certificado, é uma entidade que é responsável por emitir esses certificados para essas autoridades. Ele é uma autoridade que emite esses certificados, e antes de emitir esses certificados, o que eles precisam fazer é fazer com que cada empresa passe por um processo de validação, e aí cada empresa, cada hospital, a universidade, etc., vai receber essa certificação com esse cadeadinho aqui, que é a certificação. É um certificado que é certificado TLS, que é um certificado de
que é baseado, não é, em camadas. Ele é em 2 camadas, que diz que a identidade daquele host é, de fato, essa que diz ser, dessa organização que você está visitando, e a segunda meta é aumentar a criptografia dos dados, é a troca de dados, o tráfego de dados que vai entre o servidor e o computador criptografado, ou seja, ninguém além do cliente e da empresa em questão sabe ou tem acesso entre essa troca de informações. Para emitir esses certificados, como nós indicamos antes, nós precisamos de autoridades certificadoras que têm o emprego de vários processos de certificação, não é? Vocês que trabalham com software e tecnologias da internet, provavelmente vocês já conhecem os processos de verificação e 3 diferentes níveis de validação que existem. Vocês podem passar ali o DV, não é? Ou V ou EV, esse tipo de níveis de validação. E o DV é a validação mais simples. No final das contas, essas autoridades de certificação não é um tipo de certificação tão forte. O OV, a autoridade de certificação realmente certifica e aí emite o certificado para você. E o EV é uma verificação mais extensiva. Ela sugere que a autoridade certificadora valida que a organização existe, e também garante que você só vai ganhar o certificado após um certificado bem grande, não é? Um processo bem extensivo, que é um nível mais alto de verificação. Você precisa se candidatar, você precisa dar seu número de telefone, endereço físico, você tem que dar nomes, não é? Você vai receber ligação, é um controle prévio, depois de todo esse processo de verificação bem extenso, bem rigoroso, você vai receber um certificado de EV, não é? E aí, os bancos, por exemplo, precisam de certificados do tipo EV, porque esse cadeado verde aqui precisa ser bem rigoroso. Isso aumenta, essa cor também, o verde, não é? Mostra que o nível de segurança é maior, isso aumenta o nível de confiança, aumenta a vontade também de se fazer negócio com esse tipo de certificação, ou de empresa que tem esse tipo de nível de certificação. Essa estruturação, a política para que se obtenha os certificados, mas a questão é, durante esse processo pelos quais se passam, não é? Inclusive o pagamento, não é, pelo certificado, porque às vezes o certificado custa bastante dinheiro, são centenas de dinheiro, centenas de dólares, centenas de, enfim, dólares ou qualquer que seja a moeda que se cobra por esses certificados. E qual é a vantagem realmente? Muitas empresas começam a se questionar, porque vemos em alguns mercados mais obscuros se perguntando, será que esses certificados são mesmo seguros? E nós ficamos curiosos sobre esse tipo de conversa, porque nós nos perguntamos, bom, apenas autoridades certificadoras seriam capazes de oferecer esse tipo de certificação, do tipo EV. E por que e depois de uma certa... Depois de uma certa... de pensar, nós pensamos assim, de considerar alguns criminosos ou pessoas que estavam trabalhando com phishing, eles buscavam essa certificação EV para aumentar a segurança ou fazer com que as pessoas acreditassem neles, pensando que eles tinham certificado EV, para depois enganar as pessoas. E aí, se você clicasse ali depois, o Google bloqueava o seu acesso ao website. Chegava ali um aviso, mas
com o certificado TLS, o Google não teria o bloqueio e você poderia parar numa página scam, nesse caso. E aí, a URL seria completamente diferente. Esse aqui não é PayPal aqui, esse aqui é um scam. E os criminosos precisavam de um certificado TLS porque eles queriam enganar as pessoas, dizendo que eles eram confiáveis, e aí podendo enganar as pessoas. Então nós vimos que havia venda criminosa de certificados EV, de autoridades certificadas bem conhecidas, a GoGetty, DigiCert, GeoTrust, todas essas empresas, autoridades certificadoras bem conhecidas, para esses criminosos, não é? Então, nós tentamos entender qual era o modus operandi desses fraudadores dos certificados EV, não é? Para tentar criar fraudes e enganar as pessoas. Bom, podia ser que esses fraudadores estivessem trabalhando dessa forma. Nós criamos um website para tentar entender como eles estavam fazendo isso. Eu gosto desse logo aqui, ou o slogan do banco. Nós facilitamos pegar o seu dinheiro, mais ou menos o que diz o slogan. Esse banco não existe, é um banco imaginário aqui que a gente criou para tentar atrair esses fraudadores. E aí, nós tentamos, nós pagamos aqui, era um serviço baseado no Reino Unido, lá nós pagamos de 8 a 10 mil dólares, e depois de uma semana de envio da primeira cota, nós recebemos aqui um certificado de incorporação e documentos de registro. Ou seja, nós tínhamos ali um banco fake, um banco falso, e o fraudador, ele certificou o banco. Ele pegou o nome do banco, que era falso, e aplicou ali, ele registrou esse nome falso de um banco, ele fez um registro de associação desse banco, indicando que o banco realmente existia. Nós pegamos isso, e uma outra coisa que esse fraudador fez, ele registrou o banco falso, e na Bed Street, que é um registro, ele nos deu ali um endereço, ou seja, a organização, com base nisso, ficou legítima, digamos assim, no registro oficial do Reino Unido. Depois que a gente enviou a segunda parcela, a segunda cota, nós recebemos os documentos, aí a gente enviou a segunda parcela, aí ele para nos mandar esse certificado EV, e depois, deixa eu resumir essa história, a gente recebeu um e-mail da autoridade certificadora dizendo o seguinte: bom, nós vamos te dar o certificado EV. E a gente recebeu aqui o nome do nosso banco falso, eu não vou expor o nome do banco, eu não sei quem está escutando essa palestra, e talvez seja alguém envolvido com isso, então não vou expor, mas, enfim. E aí nós acabamos com um banco falso, mas que nós poderíamos começar a atuar com ele, afinal de contas, porque ele acabou tendo uma certificação EV. Então, ele tinha esse certificado, e isso foi uma prova, uma evidência de que havia fraude de certificado EV. E nós, é claro, nós chegamos para a autoridade certificadora e nós mostramos todas essas provas, ou seja, esse criminoso, ele se utilizou, ele tirou vantagem da política, da regulamentação, e às vezes até é engraçado ver como ele criou essa fraude, como eles tiravam vantagem dessa fraude. Então, é claro, o que aconteceu?
a autoridade certificadora faz toda aquela coisa de ligar e tudo, de verificar o endereço, e eles fizeram isso. Então, o que aconteceu? A autoridade certificadora ligou para eles tinham um número que eles tinham enviado para a autoridade certificadora, eles atenderam, não é? O fraudador atendeu, sem problema, depois ele ligou de volta, não havia nenhum problema nisso. E uma outra bandeira vermelha que a autoridade certificadora perdeu foi o endereço. Lembram aqui, ó, que o fraudador, ele registrou na Dun & Bradstreet o nosso endereço, não é eles, o fraudador registrou. E aí a autoridade registradora simplesmente viu ali no registro do Reino Unido. E aí, não é, o criminoso simplesmente foi ali e botou. Mas se a autoridade certificadora se tivesse usado o Google Street, eles teriam visto isso aqui, ó. Eu não sei como é que os bancos brasileiros se parecem, mas, bom, no Reino Unido nenhum banco se parece como vocês veem aqui na imagem, não é? Seria, se a autoridade certificadora tivesse usado a imagem do Google Image, do Google Street View, eles teriam visto que não era um banco, não é? Eles poderiam ter visto, bom, isso aqui não é endereço físico de banco nenhum. Enfim, em suma, ou em conclusão, o que eu recomendaria para vocês no Brasil e para todos, em todo mundo, na verdade, é que pensem claramente a respeito de potenciais falhas nas legislações e potenciais regulamentações, potenciais políticas, testem essas políticas para realmente tentar entender se elas funcionam ou não, porque criar uma política, uma norma no âmbito da cibersegurança não faz sentido se elas puderem ser utilizadas para o mal, não é para fraudes. E com isso eu vou parar aqui. Muito obrigado. David, muito obrigado por sua palestra. Que bom conseguir ver o que os legisladores estão fazendo e, por outro lado, o que está acontecendo no mundo real. O que eles estão tentando fazer, não é? Que tipos de ameaças essas legislações devem combater? Esse tipo de questão é algo que nós devemos abordar. Nós temos a questão da solução de um lado e a questão do problema de outro. Muito obrigado por fazer essa explicação bem técnica e também bem compreensível. Acho que grande parte dos nossos participantes conseguiram acompanhar. E se vocês se os nossos participantes tiverem perguntas, vocês podem usar a nossa janela de chat e também do Q&A para fazerem suas perguntas. E também, se tiverem perguntas no YouTube, nós temos alguns monitores que podem nos ajudar e trazer para cá essas perguntas. E agora, eu gostaria de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou deixar que o David consiga ler a pergunta do Álvaro, e depois com o Thomas. Acho que o Thomas poderia começar, porque ele já leu. E, David, tínhamos outra pergunta no YouTube, dizendo que você tem uma diretriz para desenvolvedores, para o futuro. Então, vou começar com a pergunta do Álvaro agora. Ele perguntou o seguinte: em outras palavras, implementar e cumprir um ciclo de vida, desenvolvimento de software seguro, SDLC, e esse tipo de processo, para cobrir as lacunas discutidas aqui, existe algum outro insight ou melhor prática que poderia ser mencionada? Então vamos começar, ok, com o Thomas e depois com o David. Ok, obrigado,
Muito obrigado, Mark, e até eu gostaria de agradecer ao David também pela palestra. E agora eu gostaria de começar mencionando que, em relação a como as empresas de software, como elas desenvolvem seus produtos e como esse software vai interagir com o mundo muito real, porque aí as milhares de linhas de código que nós temos e como elas interagem, a segurança de software é algo a respeito do qual as empresas precisam pensar em como isso funciona. Como essas as melhores práticas funcionam em conjunto. Mas também é importante pensar nessa parte que o David mencionou, fazer os testes das políticas, testar as vulnerabilidades, testar as lacunas, coisas desconhecidas. Isso é muito importante, é uma parte muito interessante. Temos essa parte de revelações de vulnerabilidades. Temos equipes dedicadas, ou devemos ter equipes dedicadas a encontrar essas vulnerabilidades, para resolver os problemas. Além de encontrar essas lacunas, né, temos que resolver essas questões. É uma beleza, mas é uma tragédia. Porque, como eu disse antes, o trabalho nunca está finalizado. Sempre haverá novas ameaças. Você nunca vai estar imune a novas ameaças, coisas novas, coisas que não existem hoje, mas que vão existir no futuro. E também temos uma responsabilidade conjunta, Temos que reunir várias partes interessadas, como eu disse, governo, legisladores, academia, etc., para a criação desses processos de garantias de monitoramento e organizações responsáveis, pesquisadores responsáveis, porque o David, por exemplo, ele podia ter dito assim, uma pessoa como o David podia dizer assim, eu sei fazer isso, eu posso fraudar as pessoas, não é? Porque é o conhecimento que está lá, mas não, o conhecimento tem que ser usado para o bem, a partir de um conhecimento colaborativo, não é? As organizações precisam pensar nisso e ter isso em mente todo o tempo. Bom, da minha perspectiva, eu concordo com o que o Thomas disse. Precisa ser um esforço conjunto. Uma das coisas que eu acho que é muito importante de se enfatizar é o fato de que nós não precisamos apenas nos concentrar na tecnologia e no software. Elas só respondem 50% da questão. O software é apenas uma ferramenta. No final das contas, precisamos pensar sobre a questão humana, em como as pessoas estão utilizando a tecnologia, e estão tentando se desviar da tecnologia. Não é? Porque, e o Mark pode também falar disso, né? Existem muitas coisas, muitas formas de tentar desviar, não é? Essa questão de tentar desviar, porque tudo é hackeável, não é? Tudo pode ser dominado em termos de tecnologia. Com certeza devemos investir em ter ferramentas mais seguras, software mais seguros nas empresas e como garantir que os programadores não deixem vulnerabilidades no seu caminho, mas, ao mesmo tempo, precisamos entender como o software realmente funciona no contexto do ecossistema. E quais são as lacunas em termos de desvio, em termos de como esses fraudadores estão tentando ultrapassar essas questões de reconhecimento facial, outras biométricas, não é? Outras questões de bloqueamento de acesso de computadores, etc. Porque os criminosos, por exemplo, eles conseguem criar software para ultrapassar essa tecnologia, para, sabem, desviar essa tecnologia, porque precisamos pensar na questão humana e também no alvo. Quem usa esse software? Quem usa essa tecnologia? E quem vai querer tirar vantagem dessa tecnologia? Estava falando sobre isso, dessa perspectiva de software
o segundo exemplo que você usou, isso acontece no mundo real, isso se trata de pessoas que dão certificados, são coisas que é um grande componente do que você falou, não é a conscientização, porque daí as pessoas vão passar a buscar nisso. E temos um exemplo, aqui nos Estados Unidos, todo ano, nós temos treinamento sobre cibersegurança, porque é uma questão humana também. Nós sabemos sobre ameaças, phishing, etc. Isso é essencial, isso é parte de todo uma conscientização sobre cibersegurança offline, online, todo esse cenário. É claro, absolutamente concordo com isso. Thomas, eu quero te desafiar sobre o aspecto de treinamento, porque sabemos que o treinamento se baseia também em pesquisa. O treinamento, ele é só bom até uma certa extensão, um certo grau, não é? Porque bom, o treinamento é importante, mas às vezes ele não funciona tão bem, depende do tipo de indivíduos que vão fazer o treinamento, se eles entendem do que está sendo discutido. Existem tantos fatores que entram, não é, em termos do ciberespaço, da cibersegurança, tantas coisas ali sendo discutidas, às vezes não se entende 100% das coisas e deve ser um esforço conjunto. Pessoas como você que trabalham com agências de legislação, não é, que fazem cumprir a lei, acadêmicas, vocês precisam desenvolver um ciberespaço mais seguro para nós. Treinamento é aquilo que você faz, sabe? Claro, é uma coisa prática, mas sempre, obviamente, tem espaço para que as pessoas entrem, invadam e tudo mais, né? É sempre o ser humano, sempre é o ser humano que está ali causando, não se sabe o que vai acontecer, porque, claro, é uma coisa complexa, né? Parece que não termina nunca. Eu acho que, nossa, a gente poderia passar uma tarde toda falando sobre melhores práticas, é verdade, mas infelizmente, como está, né, a gente está, infelizmente, perto do final dessa nossa grande conversa, dessa discussão. A gente trouxe muitos tópicos importantes, né, nessa mesa redonda. Claro que tem tanta coisa mais para ser discutida, mas eu acho que foi um passo importantíssimo que a gente já tomou, porque para o futuro a cibersegurança vai ser cada vez mais discutida, e eu, infelizmente, tenho que passar para a parte final, né, para o fechamento da nossa discussão de hoje, e eu gostaria de passar a palavra para a Wanda Scarpezini. Ela é uma das pessoas mais experientes aqui no Brasil nesse sentido, porque ela faz parte, ou fez parte de qualquer processo em termos de desenvolvimento dessa área, desse setor de segurança e etc., de dados. Vai ser um grande prazer ouvirmos ali as palavras, as considerações finais da Wanda. Wanda, a palavra, então, fica com você neste momento. Muito obrigada, muito obrigada. Vou falar em português, aproveitando aqui a oportunidade da tradução, que já agradeço. Gostei muito das apresentações, achei elas muito esclarecedoras. Muito obrigada, Thomas e Dave, por compartilharem, né? Sempre, nós começamos a conversar aqui, logo que começou a nossa reunião, falando que, ao fim e ao cabo, tudo vai cair na questão da proteção de dados, que cada vez mais estão exigindo segurança cibernética para todas as organizações. A nossa própria legislação, ela cria e exige condições tanto para as públicas, para as privadas, a cadeia de fornecedores, mas eu sinto falta, por exemplo, da questão do risk management, o gerenciamento de risco como uma das obrigações que deviam estar na nossa certificação, vamos dizer assim, de proteção de dados, né? Na minha opinião, são requisitos adicionais relevantes
que a gente devia sugerir ser incluído nas atuais regulamentações que estão sendo feitas pela nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Uma coisa que eu acho é que gostaria de compartilhar também é que a ABS hoje, né, além de ter sido a criadora da Frente Nacional de Proteção de Dados, ela é hoje quem gerencia as questões do que a gente chamou agora, e foi instituído, o Fórum Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que essa é uma questão de gerenciamento de risco, das necessidades de atenção da própria agência com essa questão do gerenciamento de risco, que precisa ser incluído como fator crítico para garantir a segurança geral, né, das nossas organizações, né? Da mesma forma, esse framework da Software Alliance, eu acho que muita gente já conhece, né? Talvez devesse merecer mais. A própria ABS está envolvida com a Software Alliance há muitos anos, mas talvez ela deva levantar mais essas questões desse framework em relação aos nossos associados, né? Eu acho que isso é um ponto aí para as nossas discussões em diretoria. Agora, eu adorei os testes do David, né? São sensacionais, porque, na verdade, o Brasil tem diversos exemplos de ataques, e essa sensação de segurança, na minha opinião, é o principal aspecto que leva à real falta de segurança, né? Então, capacitação, sem dúvida, é uma solução a médio e longo prazo, mas para uma comunidade grande como o Brasil e de diversos níveis de entendimento e capacidade de compreensão das questões, né? Eu lembro até quando nós andamos promovendo aqui os TLDs, os novos top-level domains, junto ao Bradesco, eu estava envolvida, e uma das questões foi o próprio marketing do Bradesco, que, ao colocar ponto Bradesco, ficaria mais fácil para as pessoas perceberem que a URL era mesmo do Bradesco, né? Porque precisa ter alguma coisa que chame a atenção numa sociedade onde, digamos, a compreensão desses fatores mais técnicos é bastante reduzida, né? Então, os hackers estão sempre à frente de todo mundo. Então, eu achei assim sensacional a ideia de testar as regulações e ver se elas são efetivas ou se só dão essa sensação de segurança, que, como eu disse, para mim, elas são o pior, digamos assim, o maior ataque à segurança, a sensação errada de segurança, né? A sensação que nós estamos seguros e, na verdade, não estamos, né? Enfim, Mark, eu acho que foi sensacional, adorei. Eu acho que a gente pode repetir isso em outros fóruns, inclusive. Perdão. Mas eu queria agradecer muito em nome da ABS, e a gente vai ter que terminar, infelizmente, né? Vou ter que tomar uma água aqui. Mas eu adorei, acho que foi sensacional, gostei muito do Thomas, foi fantástica a apresentação do Davis, adorei. Muito obrigada novamente a todos que participaram, aos que fizeram perguntas, e Mark e eu estamos aqui para tentar ajudá-los também, qualquer outra questão que apareça. Muito obrigada, e ficamos aí muito agradecidos. Thank you, Thomas. Thank you, David. Perdão. Podemos encerrar. Muito obrigada a todos novamente. Mark, se quiser, suas últimas palavras. Oportunidade,
para os nossos participantes, nossos convidados, né? Para os nossos convidados, se eles quiserem falar alguma coisinha, o David, Hoje eu quero, de fato, agradecer, sabe, pelo convite, trazer a gente aqui nessa tarde fantástica, super legal estar com a Abis. O David, foi maravilhoso assistir a sua apresentação, muito legal. E o meu colega Pitanga, lá em São Paulo, ele está ali no local, a gente está sempre ali de mãos dadas, fazendo a coisa acontecer, trabalhando, vendo tudo aquilo que possa estar acontecendo, e a gente está aqui, ó, ansioso, esperando pela próxima oportunidade com a Abis. Obrigado a todos. Obrigado, Mark. E quero agradecer a todos. Obrigado, Thomas. Thomas, a sua apresentação foi fantástica, super legal. Eu quero, de fato, continuar em contato contigo para ir, tá certo? Eu, da mesma forma. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E, com isso, a gente termina a sessão. Obrigado, Abis, por serem a host, né, deste grande evento. Até logo. Até logo a todos. Muito obrigado em nome da Abis a todos os panelistas. Obrigado, thank you on behalf of Abis, on behalf. Nós estamos muito honrados com a presença de vocês. Esse exemplo das fraudes em certificados TLS de domínio é uma coisa que no Brasil também acontece, apesar de a gente ter um sistema centralizado de autoridades certificadoras com uma rigidez muito grande e uma verificação muito rígida. Então, a gente talvez esteja um pouco menos exposto a isso, e o número de casos aqui de fraudes em autoridades certificadoras brasileiras é significativamente muito pequeno. Obrigado.